É o seguinte, convocação. Seleção brasileira vai jogar contra o Marrocos, Brararau, a gente tem uma ideia de time. Segundo o Vitor Sérgio, o Marrocos é favorito. O Marrocos é favorito? Não parei pra pensar nisso, mas eu acho que é um bom debate. Foi você que... Um time me arrependi na hora que saiu. Tava aqui na traqueia, já tava puto já. E aí a gente vai fazer um mano a mano aqui do primeiro time que entrou em campo depois da Copa de 2018, daquela primeira convocação do novo ciclo do Tite, com esta primeira convocação que é do Ramon, que não vai ser o técnico da seleção, eu imagino, né? É o que tudo indica. Mas que colocou um time definido para enfrentar Marrocos. O que é melhor? E aí a gente vai ter que entrar em consenso aqui no... Critério. O que estavam jogando, o que jogam agora e o que estavam jogando na época. Perfeito. É isso? Perfeito. Então roda Fechou? a vinheta. Um abraço O pro critério é Parreira. esse, Um ninguém abraço pode pro Parreira, mudar. que aqui tem critério. Vai. Vamos começar, ô Vitor Sérgio, com Alisson lá em 2018 ou com Ederson, o atual? Eu vou de Alisson, sem dúvida. Acho que o Ederson não faz uma boa temporada. Especialmente a primeira metade foi bem complicada, bem ruim, com erros incompatíveis com um goleiro da qualidade dele. E o Alisson, acho que já esteve melhor, mas acho que ainda é melhor que o Ederson. Então, o Alisson de 18, sem dúvida, inclusive. Alisson de 18. Esse Alisson de 18 aqui tava voando, né? Eu acho que é o chamado poupa-tempo, inclusive era o então melhor goleiro do mundo, né? Tava foi caminhando ser. para. Foi na C viria seguinte. ser depois, Foi na C seguinte, é ótimo. Né? Foi na 18 e 19, né? Seria na próxima. Seria na próxima. Ele tava ali, o embrião do melhor do mundo tava ali, né? É isso. Aí vamos pra lateral direita, e aí Fabinho jogou como lateral direito na primeira convocação do Tite naquela oportunidade, tá? Pra Copa de 22, no caso, né? Iniciando o ciclo. Fabinho ou Emerson Royal? Eu tenho um ponto aí. Faça. O Fabinho já não jogava de lateral, tinha uma cota já, né? Desde o Mônaco. E a gente viveu inventando isso aí durante o tempo. Até a Copa. Até a Copa. Até a outra Copa, né? Até a Copa de 22. Isso. E ele já nada, né? Ele tipo não jogava e é isso. Cara, putz, pra posição... O Fabinho tava chegando no Liverpool, né? Aqui. Saindo do Mônaco, chegando no Liverpool, Tá, não? sim. Então ele tinha jogado há pouco tempo, sei lá, um ano e pouco. Uns 2 anos. Eu vou votar no Fabinho pra evitar a confusão e é isso. Tá bom, e aí? Eu acho que, embora eu tenha defendido que o Emerson Royal merecia de fato ser testado na reta final, não achei aquela alternativa de Militão como lateral e tudo legal. Eu acho que o Emerson Royal ainda tem muitos problemas como jogador, ainda tem uma dificuldade ali de tomada de decisão. Ala, né? Tem jogado mais como ala num time que tem 3 zagueiros. Eu acho que o Fabinho era um jogador que eu confiava mais. O Fabinho de 18 na lateral. Vou votar nele. Tá. Eu já queria dizer aqui para as pessoas, inclusive, que eu acho que vai ser meio chocolate, mas Será? não tenho certeza. Thiago Silva ou Éder Militão? Aquele Thiago ou este Militão? Aquele Thiago ainda no PSG, né? Cara, o Militão tá jogando muito nessa temporada, muito mesmo. Mas... Lembra até o Thiago. Mas como aqui nesse programa eu tenho um compromisso com o que de fato eu acho, eu não dou voto por pena ou para equilibrar, eu vou votar no Thiago por isso. Mas acho que o Militão é a base do próximo ciclo. Assim. Tem jogado muito bem. Na temporada passada, inclusive no Real, ele jogou, não foi tão bem. Nessa ele tá jogando muito bem, ele tá sustentando a zaga do Real, que tem problemas, o sistema defensivo como um todo. E sem contar que fez uma ótima Copa do Mundo. Uma ótima Copa do Mundo. E metendo uns golinhos. 6 gols na temporada. Dito isso, o Thiago. Thiago, né? Aí eu penso naquele critério que Vitor Sérgio gosta muito. Se precisasse salvar a humanidade, eu chamaria o Thiago. Thiago Silva, o melhor zagueiro brasileiro, acho que da história do futebol europeu, junto com o Aldair. Tem uma briga, mas acho que ainda daria o Thiago Silva. Pra mim também. Marquinhos, aquele, ou Ibanez? Marquinhos, muita coisa. Inclusive, o Ibanez seria o seu titular ou seria o Bremer? Bremer. O Ibanez seria o seu titular ou seria o Bremer? Seria o Bremer. Mas seria Gabriel Magalhães? Não. Tá. Eu acho que o Gabriel Magalhães tá fazendo uma grande temporada, mas ele tem alguns erros também. Importante. Assim, importante. Acho que ele tá, e nada contra, assim, nada de condenar, acho que dentro da maturidade do jogador, mas ele tem, as pessoas querem pintar a temporada dele como sendo perfeita e não é. Não é. Acho que também... Só pra pontuar, mas assim, a temporada é boa, mas não é perfeita, longe disso. Acho que entra muito na conta do Arsenal. Do Arsenal líder, da Premier League. Isso aí. Marquinhos ou Ibanez, vai? Marquinhos. Tem muita dúvida. Marquinhos. Tá. Pra gente fechar a defesa, Felipe Luiz ou Alex Telles?
Aquele Felipe Luiz ainda não tinha voltado ao Brasil, né? Não tinha voltado, mas já era um Felipe Luiz já, assim, tanto que perde espaço depois na Copa América e tudo. Acho que o Alex Telles não é grande coisa também, não tá conseguindo se firmar no Sevilha. Eu acho que acho que se fosse quem merece estar hoje, que é o Caio Henrique, eu votaria no Caio Henrique. Como o Alex Telles, né, tá ali assim, então eu vou votar no complicou sozinho, né? Felipe Luiz. Felipe Luiz. E aí, o senhor? Courtois no recuo de bola, viu? Se complicou sozinho aí. Não precisava. Não, só pra colocar Dito que eu isso, acho Felipe Luiz. eu acho que nenhum dos dois tava legal na ocasião. Sim. Nem o Telles agora, nem o Felipe Luiz naquela época. Tá. Então a gente fechou todo mundo, por enquanto, daquela convocação de 2018, tá? Complicou. Vamos começar o nosso meio-campo com o mesmo jogador, só que de épocas diferentes. O Casemiro daquele momento, do Real Madrid ainda, ou campeão da Liga dos Campeões, pra variar, ou o Casemiro atual do United. Cara, eu acho que o tempo fez bem ao Casemiro, a mudança pro Manchester mostrou o quão maduro e adaptável ele é. Também foi outro que fez uma grande... Querendo desafios, mas, tá lá sabe... confortávelzão lá no Real. Hoje é uma grife muito maior, segue fisicamente muito bem, fez uma ótima Copa, diga-se passagem, Casemiro atual. O que é incrível, né? Para um volante, a gente votar num cara 4 anos mais velho é doideira. Eu me pega um pouco também o querendo o desafio, sabia? Eu também acho muito desafiador você ficar num time que você já venceu muito e querer continuar vencendo. Eu acho isso bastante. Mas é que eu não acho... sei se não acho mais desafiador, inclusive. Então, é que eu acho que essa cota de desafio, ele ficou quando o Cristiano Ronaldo foi embora, quando o Zidane foi embora. Ali era a cota de desafio. Ele poderia falar, sou tricampeão, vou embora. Sim, vou vazar Ele junto. ficou, o time tomou uma outra pancada ali e voltou a ser campeão com ele jogando muito. Ele Embora o Miga vai jogar na nossa cara, a gente tenha votado no Fabinho na final da Champions. Corretamente, eu digo. Mas o atual, eu vou votar no atual por causa disso. Assim, se você pegar ali, depois da Copa de 2018, é o Real que tá com muita mudança ali, sai o Zidane, sai o Cristiano Ronaldo e tudo, e acho que ali tem uma quedinha ali de muitos jogadores, entre eles o Casemiro. Não uma queda absurda, mas uma queda do padrão dele. E agora ele tá jogando muito, embora, repito, o Casemiro tenha muita culpa no gol da Croácia, só pra colocar, né, pessoal? O bote dele é um bote, ainda que ele tenha tentado, se ele não desse o bote, ele ia estar na linha de passe, mas enfim, no lugar certo. sempre mas importante ele faz dizer. a falta, gente. O juiz eu sei, mas a decisão... uma falta que impeça o amigão a de decisão continuar. dele de subir ali é uma decisão que contribuiu muito pro gol, só pra pontuar, mas o Casemiro de agora é melhor que o de 18. Apesar de achar também que, bom... Tem muita gente errada ali, né? Tem muita gente errada ali, a verdade é. Fred, de 2018, ou Andrei Santos. Eu não sei se aqui a gente não tá... Porque aqui tem uma coisa de projeção também do Andrei Santos, que a gente vai ter que cuidar, eu acho, pra não... Então, eu acho que a gente tem a tendência a romantizar e votar no Andrei Santos. Mas se eu seguir o meu critério básico aqui desse programa, quase sempre, que é pra salvar a humanidade, não seria o Andrei de agora. Até porque é um jogador que tem muitas coisas a fazer, a crescer. Isso. Então seria o Fred de 2018. Ponto. Assim, de novo, a gente tá votando conforme jogam agora pra essa primeira convocação. A gente não tá votando como vai chegar na Copa. Exatamente. Porque aí não dá pra saber se o Casemiro daqui a 3 anos vai continuar mantendo esse grande nível, por exemplo. O Andrei de agora Fred despertou o interesse que despertou do Chelsea, valendo o que valeu, porque eu acho que ele é um jogador não pronto, mas muito perto disso, mesmo pra idade que tem. Tá. Fez um sul-americano fantástico, eu acho que desperta empolgações nesse momento que naquele primeiro amistoso pós-Copa o Fred não despertava. Então, eu vou de Andrei. Tá. Eu vou de Fred por ter mais certeza na época pra mim. Eu acho que, assim, pensando, se eu for projetar, eu acredito que o Andrei vai chegar na próxima Copa muito bem. Mas eu não consigo ter certeza sobre isso. Eu preciso ter certeza sobre o que eu vi até aqui. O que eu vi até aqui, quem ele ainda tem a evoluir, eu vou de Fred. Coutinho ou Lucas Paquetá? Vou pro tempo. Pra mim é Coutinho, até porque veio de uma grande Copa. O Coutinho foi... Eu lembro na época ter feito rankings, ele e Modric foram os melhores jogadores da primeira fase. Talvez com o Coutinho, não teve o jogo contra a Argentina, né, que o Modric fez gol e tudo, mas era um ou outro ali. Inclusive, assim, não é porque o mata-mata, o Modric escapa
porque ser salvo nos pênaltis, porque senão não tinha papo, nada daquilo que veio depois viria, né? Melhor do mundo. Ele sempre marca, né? Ele sempre... E o Coutinho, cara, ele jogou muito na Copa, assim, ele ainda despertava ali, era ele ou o Ney, a galera falava muito, eram os dois protagonistas da seleção. Acho que ele chamou mais atenção também, porque todo mundo esperava o Ney, Sim, e o sem Ney não dúvida. começou a Copa bem pelas questões médicas, É Couto. físicas. É Couto. E aí? Não, é Coutinho também, Acho que o Paquetá depois, ele cresce muito, né? cresce muito e o Coutinho decresce muito, né? Mas ali Isso. havia uma expectativa da primeira temporada completa do Coutinho no Barcelona, porque ele tinha se mudado do Liverpool para o Barcelona em janeiro de 18 e que, né, aí tem aquela questão, não podia jogar na Champions, porque na época o regulamento não permitia, então ficaram ali alguns jogos no Campeonato Espanhol, você falava, agora é a temporada do Coutinho no Barcelona. E acabou que depois a gente viu que isso não se confirmou, mas na ocasião da convocação era Coutinho. Ele ainda teve uns momentinhos ali na temporada 18-19 e quase é campeão da Champions, né? Porque ele, faz gol no United e não sei o quê. Exatamente, Dá pra tu ver, a vida é muito doida. Douglas Costa ou Rodrigo? Douglas Costa ou Rodrigo. Os dois, acho que assim, o Douglas Costa estava muito bem em 2018. Quer dizer, muito bem dentro da realidade do Douglas Costa, né? Que Quando jogava. joga um, fica dois fora, joga um, fica dois fora, enfim. Muito louco. Mas acho que hoje o Rodrigo é um jogador mais maduro e mais confiável. Por isso eu vou votar no Rodrigo. E eu acho que faz mais funções também, né? Ah, isso aí sem dúvida, é o cara Sem mais dúvida. parecido com o Sem Neymar, né? A questão, assim, o Douglas Costa era o cara que vinha pedindo passagem, ia virar titular na Copa se não se machuca, mas já tinha essas questões de ficar dentro ou fora. Se não é o Tite bancar, nem pra Copa ele ia, porque o Tite realmente gostava muito do Douglas Costa. É porque esse pedir passagem, eu acho que a carreira do Douglas, ela é baseada nisso. De pedir passagem, Tá né? pedindo passagem, quando ele recebe passagem, quando ele consegue ultrapassar, ele se machuca. É. Aí, de novo, ele volta. Aí tá pedindo passagem, aí se machuca. E assim, eu tenho até pontos sobre, assim, no X1, não se tem dúvida que eu acho que depois do Neymar era o Douglas Costa. Mas como jogador, a complexidade do que é o jogo, o Rodrigo é mais jogador que o Douglas Costa. Assim, Também finaliza mais, é melhor Também. passador, enfim, Também. Rodrigo. E acho que tem uma maturidade bem importante, assim. Poder de decisão pra idade, também, né? Estar pra idade. disponível também também é uma característica Importante, que né? Escrita define aqui. um É. jogador. Ô, Morfigote, é Ney ou é Vini? Ixi, essa disputa é pau, Aquele viu? Ney, esse Vini. Essa disputa é pau. O Neymar saía muito desgastado da Copa, mas entraria ali, acho que ele teria dali pra frente temporadas muito boas. O Vinícius vive o melhor momento da carreira dele, né? Mas não tem como. É Ney. É Ney. Se fosse o Ney de hoje e o Vinícius de hoje, Sim. eu iria no Vinícius de hoje. sim, Mas não é. Aquele momento ali a gente ainda falava do, pode ser melhor do mundo, pode não ser, não sei o quê. Um ano e meio depois ele faria uma Champions muito boa. E a primeira fase, ele sai da Copa. Primeira fase da Champions Muito dele ali arranhado. no PSG, não, mas no PSG ele joga barbaridade. Sim. Em via de regra, ele fez primeiras fases maravilhosas. É que Que o PSG depois ele se Que machucou todas as vezes, inclusive, basicamente. no programa que estreou agora. 0 a 10, 0 a terça-feira- 10? Não, Não. de 0 a 10. Beckley e Fred, Beckley e porque Fred. o de 0 a 10, Pelicão. se você quiser ir lá ver, vai lá ver também, que você dá uma moral para mim, para Jorge Igor, para o Wallace Borges, novo talento aqui da TNT Esporte. Mas o programa do Beckley e do Fred, um dos temas é exatamente esse. O tema, né? O tema é sobre o Neymar, mas um dos pontos é, o Neymar não fez gol em mata-mata de Champions, né? Fez 2, se eu não me engano, em 11 jogos, não sei. PSG. Mas é que não estava no PSG, né? É que não estava fora, mas enfim, estar disponível é uma característica Sim. importante. É Ney ou é Vini? É Ney por um aspecto. O Neymar, naquela época, ele era o dono da seleção brasileira. Perfeito. O Vinícius Júnior, ele começa agora um ciclo que ele é um candidato a dono. Perfeito. Então, assim, né? Então, por esse argumento. Acho que enquanto o é Ney estiver, o Ney será o dono. É. Tipo o Ronaldo Fenômeno. Era o presidente, exatamente. Né? Quando ele sai, aí a gente começa... Mas, então, a gente pode projetar, talvez, lá em 2026, uma passagem de bastão do Vinícius sendo o jogador mais importante. Sim, Pode ser. sim. Pode ser, mesmo com o Neymar em campo. Pode ser. Mas hoje seria isso, então eu vou votar no Neymar. E de novo, assim, projetar a próxima Copa, como vai chegar, pode ser que o Vini chegue melhor do que o Ney. Pode ser. Que Ney nem chegue, porque, né? Sei lá quais vão ser as escolhas do Neymar. Firmino ou Vitor Roque? Eu acho que é um pouco o voto do Andrei com o Fred. Pra mim também. Acho que é um pouco do voto do Andrei com o Fred. Acho diferente. É? Por quê? Eu acho. Eu- Porque o O Firmino André, tu já vi- viu mais?
O Andrei, eu acho que a gente... Não, o Vitor Roque jogou até mais vezes no Atlético. Mas é que o Firmino, diferentemente do Fred, o Firmino existia a cobrança dele ser titular na Copa. Ele começa o ciclo como titular e ele não dava... Ele vinha jogando muito. Tudo bem. É diferente do Fred. Pode ser, acho que o Fred não foi em nenhum momento um nome que a galera foi quis. pedido. Isso. Nunca O foi Firmino pedido. Nem chegou pra a ter... convocação. Mas eu acho que é E um o voto Firmino, mais ou a galera menos, queria um titular. voto mais ou menos do mesmo DNA, embora eu tenha a convicção de que o Vitor Roque está mais testado do que o Andrei Santos. O Vitor Roque já fez gol em Libertadores, gols decisivos Não, em e tem mais Libertadores. jogo também. Mais jogo, sim, mas tem menos idade, mas foi mais testado. O Vitor Roque já foi decisivo numa Libertadores da América, em jogo fora de casa, em jogo pegado. Então, assim, e o Andrei, acho que um potencial absurdo, mas tem a realidade da Série B e agora o Sul-Americano. Mas então, dito isso, é o Firmino. O Firmino, naquela época, talvez, aquela temporada 17 e 18, que é a temporada do vice da Champions, por causa lá do jogo lá de Kiev e tudo, acho que pra mim é o grande auge do Firmino no Liverpool, talvez, né? Era o que funcionamento bacana ali. E começava aí agora a temporada do título, em que ele mete 10 gols na Ele também Champions. joga muito, né? Ele joga muito também. O trio faz fez gol, 10, 10 e 10. Faz o gol do título mundial. Não, e é tudo. bizarro. Firmino. É Bob. É Bob, né? É Bob. E assim, pra pontuar, o Vitor Roque já seria seu titular? Não, né, dos convocados lá, sim. Dos convocados. De quem tá lá, sim. De quem tá lá, sim. É. E de quem e do todo. Podendo convocar quem vocês quisessem. Se o Ramon quer um 9, o meu seria o Pedro. O meu seria o Pedro também. Eu não entendi nada. O meu seria o Pedro. também. Aí ele nem Eu convocou. acho que ali ele tá botando umas Eu caras concordo. novas Doideira. e Entendi. tá, de repente, até favorecendo o próprio trabalho dele. Mas então ele que diga, né? faz não sentido. sei se ele seria tão... Tá pra naturalizar tão, o Suárez, não? digamos, sincericídio. Acho que ele não seria tão sincericídio de dizer, mas talvez ali ele esteja... Pô, tá na cara! mas ali você fica, né? Fico dito pelo não dito, Tainá. Quantas Ai, vezes na sua vida ficou realmente. dito pelo não dito? Realmente. Talvez ele esteja favorecendo o próprio trabalho dele do Sul-Americano de pegar dois jogadores que têm bagagem de seleção principal, né? E aqui, assim, zero qualquer coisa contra o Vitor Roque. Sim. Eu acho que ele vai ser realmente um grande jogador. É que hoje, pra esta convocação que ele disse que é pra enfrentar o Marrocos, pra mim não fez o menor sentido. Técnico a gente não vai fazer, porque, né? Tite Ramon. Não né? tem... Tá. Então é 9-2. Não foi 11-0, mas foi 9-2. Tá bom. O Casemiro Votos. estaria nas duas, né? Esse aqui é o atual. E o Rodrigo atual. Então Votos... fica. Alisson. Bons votos. Votos encorpados. Me achei. Alisson, Fabinho, Thiago Silva, Marquinhos e Felipe Luiz. Aí o Casemiro atual. Fred, Coutinho, Rodrigo, né? De agora também. Neymar e Firmino. Ney. Então, É Ney. É Bob. 2 jogadores da atual seleção. Boa. E uma daquele ciclo que tava começando. Saudade do Tite, viu? Eu também. Velho, falaram nele no Boca, tu viu? Agora. Sério? Falaram? É sério. Começaram a hashtag aí, torcedores do Boca. Mas, não. pô, a gente Não era vou conseguir feliz e não torcer pro sabia. Boca, né? não vai dar pra mim. Tite, colabora aí, vai. Então, quer ele aonde? Pode vir pro Flamengo? Tchau, beijo pra vocês. Até a próxima. É nóis. O Grêmio tá bom, né?